Olá, você já ouviu falar de educação humanizada? Puxa vida, mas afinal de contas, o que que é isso, né? Se a escola é um lugar que lida essencialmente com seres humanos o tempo todo, como é que podemos falar em educação humanizada? Afinal de contas, será que existe alguma educação que não é humanizada, né? É isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês nesse vídeo de hoje. Antes, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem o vídeo se vocês gostaram, mas principalmente façam comentários aqui embaixo. É muito importante saber o que vocês estão pensando sobre o que eu estou dizendo. Pode discordar, concordar, perguntar, sugerir novos vídeos, isso é muito importante. E mais uma coisa, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E você que já é inscrito, aciona aquele sininho que tem ali no YouTube. O sininho vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo, tá bom? Bom, vamos lá então. É o seguinte, né? A gente, para falar um pouquinho sobre essa questão de humanização. Um tempo atrás aí, a gente ficava ouvindo muito a questão da humanização na saúde, um tratamento mais humano, aquela coisa. E não demorou muito, isso veio também para a área da educação. Mas afinal de contas, o que seria isso, né? Eu acho assim, existem várias possibilidades de a gente abordar esse tema. Eu penso que uma das possibilidades é a que eu vou abordar aqui. Isso não significa que ela é a única e que ela é verdadeira plenamente, tá? Até porque eu não acredito que existam verdades absolutas. Então, assim, como é que a gente pensa, né? Primeiro, se a gente vivesse viver em sociedade, né, requer o recurso da necessidade uns dos outros. O ser humano, né, fisicamente, historicamente, a gente é um ser frágil. Porém, nós conseguimos sobreviver e atravessar, né, centenas de milhares de anos aí de evolução. E um dos motivos que nos fez fazer atravessar tudo isso e chegar hoje como espécie dominante, hoje não, né, já há muito tempo, como uma espécie dominante no planeta Terra, que está no topo da cadeia alimentar, apesar de não sermos ferozes e fortes, né? Não foi obviamente a inteligência, a capacidade de produzir ferramentas que aumentaram né, e potencializaram o nosso poder, mas também viver em sociedade foi fundamental. Se os seres humanos tivessem vivido isolados, isso provavelmente teria sido um problema muito sério para a nossa continuidade de espécie. Quando eu digo isolados, eu não digo isolados sozinho efetivamente, mas em grupos muito pequenos. Né? Então, a união, a coletividade. Tanto é que nós vivemos, né, a maior parte da humanidade, hoje, pouco mais de 8 bilhões de pessoas vivendo no planeta, boa parte disso, mais da metade dessas pessoas, vivem concentradas em grandes centros urbanos, em regiões urbanas. Aliás, a grande maioria vive em regiões urbanas, não necessariamente em grandes centros, cidades menores, mas de qualquer maneira, são concentrações urbanas que vão aglomerar as pessoas para viver em comunidade, tá certo? Nós temos uma questão entre, né, o ser e o ter, uma concepção que é relativamente nova e que veio com a organização burguesa da sociedade, a organização capitalista da sociedade. Não é? Para hoje, hoje, provavelmente, muitos de nós, ou a grande maioria das pessoas, acha que isso é absolutamente normal, ter mais do que o outro não ter nada, enfim. Não vou entrar nessa discussão aprofundadamente, porque não é o meu foco, mas a gente precisa pensar o seguinte: é, houve épocas onde o sistema era mais colaborativo e tudo mais. Então, na verdade, o capitalismo ele é relativamente recente na história da humanidade, ok? Então, assim, se a gente vivesse numa sociedade utópica, talvez, né? Talvez não, utópica, onde toda a tecnologia que a gente produz, né, esforço e capacidade mental de milhões e milhares de trabalhadores e cientistas, enfim, toda essa tecnologia fosse usada efetivamente para o bem comum, vamos dizer assim, né, talvez o foco nas coisas seria menor, porque afinal de contas todos teriam acesso aos benefícios produzidos pela tecnologia. Então a gente não precisaria se preocupar em ter as coisas ou acumular as coisas, porque você sabe que você tem acesso se você precisar, tá certo?
essa tecnologia ia proporcionar alguns outros benefícios também, né? Tecnologia, em primeira ideia, ela vai fazer muitas vezes o serviço braçal do homem, o que vai fazer com que sobre mais tempo para esses homens, para as pessoas, né? Então a gente trabalharia aí 3, 4 horas por dia no máximo, e todo mundo poderia trabalhar. Afinal de contas, trabalhar é fundamental. E a maioria dos trabalhos seriam feitos na área de serviços, onde as pessoas, de alguma maneira, iam cuidar umas das outras, serviços nesse sentido, né? Então, seria uma sociedade onde o contato das pessoas e o ser, o olhar, a troca de experiências seria a essência dessa sociedade, tá certo? Mas a gente vive numa sociedade muito diferente de uma sociedade como essa, que em tese seria aí o que eu descrevi, né, a grossíssimo modo, algo utópico chamado comunismo, por exemplo. Né, que muita gente imagina que é uma coisa horrorosa, mas quando na verdade é uma coisa que poderia ser muito bem-vinda, né? Porque não teríamos problemas. Mas assim, não, pelo menos não problemas das ordens que nós temos hoje, fome e tudo mais. Quando a gente vive numa sociedade onde é necessário você trabalhar cada vez mais horas para você poder pagar um plano de saúde, para você poder comprar um carro YZ, e essas comparações todas, você acaba tornando a sua existência uma existência em função das coisas materiais e não das coisas pessoais, das coisas das pessoas, né? Então, alguns sentimentos ou algumas coisas da sociedade acabam às vezes ficando em segundo plano dentro de uma organização da sociedade como nós vivemos, como por exemplo, a empatia, solidariedade, né? Por quê? Às vezes você fala assim: "Ah, mas as pessoas querem uma comer o fígado da outra", né, como a gente costuma dizer. Porque, na verdade, além de a gente nascer e ser inserido num sistema desse logo muito cedo e ser ensinado que assim é uma forma, que é assim que tem que ser, porque senão você não sobrevive nessa sociedade. Por outro lado, é um dos motivos também. Você precisa sobreviver nessa sociedade. E muitas vezes sobreviver nessa sociedade significa não necessariamente olhar para o outro, né? Muitas vezes, muitas pessoas atropelam o outro. Eu não estou falando às vezes de egoísmo. Vocês imaginam, né? Filas para emprego e coisas todas. Às vezes uma vaga, uma fila que dobra o quarteirão e aí aquelas pessoas, né? Dificilmente alguém vai se condolecer e falar, não, olha, eu fui contratado, mas eu estava conversando com você na fila atrás de mim e você está numa situação pior do que a minha, então eu vou lá, vamos lá nós dois lá, vamos falar para o empregador que em vez de me contratar, vai contratar você. Eu acho muito pouco provável que aconteça uma situação dessa e não é hipocrisia, não, tá? Eu nem acho que deveria acontecer, porque infelizmente a forma como nós somos criados, a pessoa tem que agarrar aquilo para sobreviver. Bom, o que que tudo isso tem a ver, afinal de contas, com a educação humanizada, né? Talvez você já tenha até começando a querer fugir do vídeo, mas não foge não, fica aí, tá certo? Bom, todas essas coisas, elas vão existir. E aí, se a gente olhar para a educação infantil, né, a educação infantil ela é muito especial por diversos motivos. Um deles é a questão da criança pequena estar saindo do seio da sua família, do seu convívio mais restrito parentesco, né, ou parental, para ir efetivamente para um contato ou para um convívio social no qual é fora do seu núcleo familiar. É a primeira vez que a criança é exposta a isso. E é lá na escola, da educação infantil, que essa criança começa a entender e perceber como é que essa sociedade que a gente vive funciona. Porque a escola acaba reproduzindo, em certa medida, esse organismo de uma forma micro, mas acaba transmitindo. Né? Então, assim, uma das questões que a gente pode trabalhar, eu vou dizer, não para a gente virar uma sociedade utópica, não, de jeito nenhum. A gente continua vivendo dentro do mesmo sistema que a gente está vivendo, mas a gente poderia, talvez, viver de uma forma um pouco melhor, né? Onde, por exemplo, questões como preconceito, como bullying, essas coisas poderiam ser minimizadas. É claro que a escola não é, de novo, já disse isso em diversos vídeos, a escola não é o único lugar que se ensina. Portanto, o que vem da família é muito, mas muito forte na formação do indivíduo, do ser, né? Mas dentro da escola, talvez pela primeira vez na vida, muitas dessas crianças vão se deparar, veja bem, pela primeira vez com regras sociais. Não pode gritar aqui, não pode tirar a roupa ali,
por exemplo, né? Tô falando de educação infantil. Não pode sair correndo nesse lugar. Enfim, não pode, né? Ou pode fazer isso aqui, não ali. Para muitas crianças isso vai ser novidade. Então, a gente começar a repensar regras sociais seria um caminho para que essas regras fossem efetivamente regras que pensassem no bem-estar coletivo e não regras por regras, porque muitas vezes seguimos regras nas escolas que não fazem o menor sentido, né? Mas ninguém questiona. Não, agora não pode ir no banheiro antes do intervalo, por exemplo, né? No ensino fundamental, geralmente. Poxa, mas como assim não pode ir no banheiro antes do intervalo, né? E se eu quiser ir no banheiro, quer dizer, você está me privando de uma vontade? Enfim, é só um exemplo meio tonto. Na educação infantil isso já não acontece tanto. Então, eu acho que um dos caminhos que a gente pode pensar para uma formação mais humanizada é, primeiro, quem trabalha na escola precisa estar trabalhando de forma harmônica. Isso vai envolver a gestão da escola, que vai precisar criar um ambiente harmônico entre as pessoas, o que não é uma missão fácil, né? E todas as pessoas trabalhar em prol das crianças, mas também em prol delas próprias. Ah, mas como assim? Sim, trabalhar de forma colaborativa na escola seria muito menos exaustivo para os profissionais que atuam na escola, tá certo? Então, isso é uma forma de a gente pensar também em educação. E ao fazer isso, automaticamente a gente dá exemplo para as crianças, né? Então, a criança, em vez de ver um exemplo, de repente, uma inspetora de aluno, dando um pito numa professora, ou uma pessoa que limpou o banheiro, dando uma bronca, às vezes até na diretora, porque ela pisou no pátio molhado, na frente das crianças, que deseduca, né? A gente pode repensar então toda essa estrutura. E o principal ponto de partida seria, assim, sentar e olhar para a seguinte questão: que valores nós. E aí faria uma reunião geral, tá? Todo mundo da escola, professor, todos os funcionários da escola. Que valores nós, no dia a dia, passamos para os nossos alunos da escola? Mas como assim, Wagner? Nós passamos sem perceber, tá certo? E começar a elencar as ações, as atitudes e tentar reescrever esse caminho dentro da escola. Essa é uma questão. Por outro lado, lá na educação infantil e depois continuando no ensino fundamental, a gente pode pensar em favorecer de forma efetiva e participativa as crianças no sentido de exaltar as boas ações, os valores que têm relação com o outro, tá? Então, valorizar muito ações de respeito ao próximo, de respeito às regras, ações de solidariedade, e claro, respeitando sempre a individualidade da criança também, porque afinal de contas, né, não dá para cobrar esses valores da mesma régua para todo mundo, né? Existem muitas intempéries aí, inclusive externas da escola, que vão definir um que é mais empático do que o outro, uma criança que é mais amorosa do que a outra e por aí vai. Mas o que eu estou dizendo assim é que a gente devia tirar a valorização, porque muitas das coisas e focar na valorização das pessoas, tanto dos adultos quanto das crianças. Essa é uma questão importante, focar na questão da natureza, no bem-estar dos seres vivos de modo geral, se é que tem algum na escola. Então, de repente, criar animais na escola é uma coisa interessante, ajuda, contribui, atribuir essa responsabilidade de um ser indefeso ali, sei lá, um coelhinho, um roedorzinho lá, um hamster, enfim, para uma turma inteira ter que cuidar daquilo, o bichinho não pode morrer, se ele morrer você tem o luto, você tem a questão de lidar com isso. Então, é um exemplo, tá? Fazer então uma educação focada, né, nesses quesitos, sem descartar de maneira nenhuma, por exemplo, as competições e tudo mais, porque afinal de contas a gente também não pode fingir que a sociedade é um mar de rosas, não é? Então a gente precisa, enquanto escola, preparar os nossos alunos para a realidade, ok? Tá certo? Então essa realidade ela exige competição, competitividade. Agora, sem deslealdade. Eu acho que isso é uma questão importante. Resumindo tudo isso, né, a gente seria uma educação focada na constituição do que a gente chama de uma pessoa de bom caráter,
não é? Voltando a frisar, não depende exclusivamente da escola isso, mas a escola pode contribuir muito. Então, valorizar as ações solidárias, valorizar é, todas as ações de empatia, propor atividades que gerem esse tipo de coisa, faz, contribui. E minimizar ou até excluir a valorização de bens materiais. Nossa, que roupa linda, que tênis maravilhoso, ah, que cabelo que você fez luzes, não sei aonde, que salão. Esquece essas coisas. Não que isso não tenha sua importância, entre aspas, mas isso não deveria ser reforçado ou valorizado dentro da escola. Tá certo? Eu acho que é um caminho aí para a gente pensar uma educação um pouco menos coisificada e mais humanizada, tá? Não sei se contribuir aí, mas deixa aí de novo, né, seu comentário e fala aí o que você achou desse vídeo. Até o próximo.